Olá, como estão? Tudo bem? Hoje daremos início ao final do processo do estudo da trigonometria em seus conceitos básicos. Vale salientar até agora o que já foi estudado: transformação em produto, as funções básicas de seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo, analisamos as funções de arco dentro de uma interpretação de uma circunferência, vimos os ângulos notáveis, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante de uma circunferência total, analisamos a redução que ocorre entre cada uma delas. Agora, como será que nós podemos calcular, por exemplo, o ângulo de 15 graus? O seno de 15 graus ou o cosseno de 15 graus? Tangente de 15 graus? São duas funções, são dois valores que nós utilizamos como referência. Agora, eu não tenho como um valor notável o ângulo de 15 graus, então não é um fator tabelado. Então a determinação da sua intensidade, o valor de seno de 15 graus, cosseno de 15 graus, se torna um processo que necessita de uma interpretação. E essa interpretação será desenvolvida através da soma e subtração de arcos. Lembrando que arco nada mais é do que uma representação de um ângulo central descrito dentro de uma circunferência. Então, ao estudar a soma e subtração de arcos, nós iremos buscar interpretar e relacionar alguns fatores, alguns ângulos, que permita que determinemos valores associados ou distintos dos ângulos notáveis que nós conhecemos. 15 graus, 75, 105 graus, todos esses serão estudados e determinados através do quê? Através dos ângulos notáveis, medidas de ângulos que nós já conhecemos. Vamos interpretar primeiramente a relação do seno. No estudo que nós fazemos dessas indicações de seno e cosseno de soma e subtração de arcos, nós vamos buscar criar interpretações para valores que não são facilmente decorados. O que são esses facilmente decorados? São aqueles fatores, aqueles ângulos, como disse previamente, que não estão na relação dos ângulos notáveis. São os ângulos que não estão dentro da tabela que nós conhecemos com tanta facilidade. 30, 45, 60, 90, 180 graus, que são valores que, como se utiliza corriqueiramente, são fatores mais fáceis para a nossa compreensão e, de certa forma, decorar. Então, quando eu trabalho com as expressões para seno e cosseno na soma dos seus arcos ou na sua diferença, eu vou criar uma forma de representar valores fora dessa situação tabelada, mas que podem ser determinados através desses ângulos notáveis. Então, o que nós vamos buscar é o quê? Relacionar medidas de um ângulo não conhecido ou não tão utilizado, mas podendo ser representado através desses fatores. Primeiro, temos que ver quais são as regras que são possíveis para ser utilizada tanto para o seno quanto para o cosseno. Para o seno, a soma e subtração de arcos será descrita de uma forma bem direta. Veja bem, se eu quiser somar dois arcos, A e B, lembrando que A e B são dois ângulos quaisquer medidos dentro de uma mesma circunferência. Vamos chamar que a soma do seno de A mais B desta função. É uma propriedade. Primeiro, seno do primeiro termo vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo termo vezes o cosseno. Observe que eu vou aplicar, como se um processo de distributiva, o valor do seno para o termo A, para o termo B. O cosseno, o termo de proporção, que é aquele fator de complemento que nós temos, para o ângulo B e para o ângulo A, sempre alternados. Vale salientar que o valor que eu tenho na parte central, soma ou subtração, ele vai sempre se manter. Ele não tem mudança. Dessa maneira, quando você for interpretar, lembre-se que a soma ou subtração, diferença de dois arcos para a relação seno, é aplicar o seno e o cosseno para cada um dos ângulos aos pares. Se primeiro eu usei seno de A e cosseno do termo B,
Depois eu terei seno do termo B e cosseno do A, sempre alternados. E a função que estará entre elas será o valor ou a propriedade matemática que eu estou desenvolvendo. Se for uma soma, a soma dos termos. Se for uma subtração, o sinal de negativo para indicar a diferença entre essas duas grandezas. Vamos ver como isso ocorre na prática. Veja. Calcule o valor de seno de 105 graus. Não é um fator conhecido por nós, não é um ângulo que eu conheça. E também não está dentro dos nossos ângulos notáveis. Dessa forma, eu tenho que pensar primeiro, como eu posso reescrever o ângulo de 105 graus em função dos ângulos que eu conheço. Ou seja, como eu posso utilizar o ângulo de 105 graus e reescrevê-lo, porém, em função dos ângulos notáveis, em função de valores que eu conheça. Então eu posso dizer que 105 graus é a mesma coisa que 45 mais 60 graus. Então eu posso dizer que o seno de 105 graus será igual ao seno da soma dos dois arcos, 45 mais 60 graus. Então eu posso dizer que A é igual a 45 graus e B igual a 60 graus. Defini os dois termos. Agora eu vou aplicar a propriedade. Seno de A mais B na sua representação. Seno de A cosseno de B mais, se eu estou somando, eu mantenho a operação. Seno de B cosseno de A. Inverti os produtos a serem trabalhados. Agora eu vou substituir o valor de A e B dentro da função. Ficará seno de 45 graus mais 60 igual seno de 45 vezes B é 60, cosseno de 60 graus, mais, eu vou fazer um pouquinho menor, senão não vai caber tudo aqui nessa linha. Não teremos espaço para trabalhar com esses fatores. Então, seno 45 graus mais 60 igual seno de 45 vezes o cosseno de 60 mais, inverte agora os valores, seno de 60 graus, cosseno de 45. Montamos a função como deveria, em função de ângulos notáveis. Agora o que eu faço? Eu vou trocar o valor do seno e cosseno para os seus fatores respectivos de arco. Por quê? Porque essas duas medidas são conhecidas para nós. 45 mais 60 igual. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 60, que é meio, mais o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Eu já vou substituir a soma. Seno de 45 mais 60 é o seno de 105 graus, igual, multiplica-se embaixo em cima, raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 3 vezes raiz de 2, multiplica-se os termos, raiz de 6 sobre 4. Posso juntar os termos, então o seno de 105 graus é igual a raiz de 2 mais a raiz de 6 dividido por 4.
Não ficou um fator ou um ângulo, uma representação muito bonita no final, porém, em função de termos conhecidos. E sempre determinado em relação a quem? Em relação a ângulos que eu posso sim representar e que eu conheço os seus valores de uma forma mais precisa. Vamos fazer mais um para treinar. Ó. O seno de 15 graus. Então, primeiro, vamos reescrever o 15 graus em função dos ângulos notáveis que nós temos. Então, 15 graus pode ser, por exemplo, 45 graus menos 30. Então, eu tenho agora a diferença de dois arcos. Então, eu posso dizer que o seno de 15 graus é igual ao seno da diferença de 45 graus menos 30. Onde o termo A é igual a 45 graus e o termo B é igual a 30 graus. Vamos colocar aqui, então, a diferença de arcos para o seno A menos B será igual a seno de A cosseno B menos seno B cosseno de A. Veja que a função é a mesma da anterior, porém, só trocamos o sinal para satisfazer a nova operação. Então, seno de 45 graus menos 15 graus, que foi o que nós trabalhamos, igual seno de 15 graus. 15 graus é o meu resultado objetivo, menos 30. Seno de 45 vezes o cosseno de 30 graus menos o seno de 30 graus vezes o cosseno de 45. Então, o seno da diferença 45 graus menos 30 é igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 é meio, vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos trocar 45 menos 30 já pelo valor de seno de 15 graus. Igual, multiplica-se em cima e embaixo, raiz de 6 sobre 4, não sobre 9, sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Podemos juntar esses termos. Então, o seno de 15 graus é igual a raiz de 6 menos a nossa raiz de 2 sobre 4. Aplicação direta dessas duas funções. Qual é a dificuldade? Simplesmente buscar lembrar o valor dos ângulos notáveis. Porém, um trabalho contínuo com esses fatores e lembrando da regra de construção, 1, 2, 3, 3, 2, 1, você vai facilitar o seu estudo. Isso é para o seno. E para o cosseno, será que haverá muita diferença? Tem muita distinção na forma de trabalhar? Vamos observar. No cosseno, é quase como uma paródia, se você observar. A soma ou subtração dos arcos será assim. Cosseno de A mais B, dois arcos distintos. Eu terei cossa A, cossa B. Primeiro eu coloco as funções de A e B em função do termo cosseno. Veja agora a parte principal. Se é uma soma, eu tenho que trocar o sinal. Então, se é mais, passa a ficar uma subtração. Aí agora eu represento os arcos A e B em função de seno. Então fica cossa A, cossa B, troco o sinal, seno de A, seno de B. É uma relaçãozinha bem simples. De novo, cossa A, cossa B, troca o sinal, seno de A, seno de B. Então eu represento inicialmente as funções de arco pensando na função cosseno e depois eu penso nas funções seno. E sempre na mesma ordem de representação. Quando eu vou desenvolver as aplicações, o que ela vai alterar em relação ao seno? Simplesmente na estrutura do problema apresentado.
mas eu vou continuar buscando definir o arco desejado em função de dois arcos conhecidos. Vamos fazer um exemplo. Calcule o valor do cosseno de 75 graus. Bom, 75 graus nós podemos escrever, em função dos ângulos notáveis, como a soma de 30 graus mais 45 graus. Lembre-se que o foco nosso é qual? Buscar ângulos conhecidos. Então, o cosseno de 75 graus será igual ao cosseno da soma dos arcos de 30 mais 45 graus. Então, eu tenho que o termo A é igual a 30 e o termo B é igual a 45 graus. Então, como é uma soma, vamos escrever a soma desses arcos. Cosseno de A mais B será igual a cossa A, cossa B, troca o sinal, seno de A, seno de B. Agora eu vou substituir os valores de A e B nas funções e determinar através dos valores dos ângulos notáveis quanto vale o cosseno de 75 graus. Então vai ficar cosseno de 35 graus mais 45 igual cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 graus menos, lembre-se, cossa A, cossa B, troca o sinal, seno de 30 vezes o seno de 45. Agora vamos substituir os ângulos pelos valores correspondentes. 30 graus mais 45 igual cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30, meio, raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus mais 45 é igual a raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Juntando esses termos, fica que o cosseno de 75 graus é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Determinamos o valor do seu cosseno. Não é complicado, é simplesmente o quê? É um trabalho que eu tenho que ficar atento e recordar como identificar os valores presentes para os valores notáveis. Vamos fazer mais um para fixar. Calcule o valor agora do cosseno de 105 graus. Vamos novamente escrever o 105 em função de valores notáveis e utilizar a expressão determinada. Então, 105 graus pode ser reescrita como a soma de 60 graus mais 45. Desta forma, eu posso dizer que o cosseno de 105 graus é igual ao cosseno da soma dos arcos 60 mais 45. Sendo que o termo A será 60 graus e o termo B agora representado por 45. Então, o cosseno da soma dos arcos A e B é igual a cossa A, cossa B, troca o sinal, seno de A, seno de B. Vamos agora, então, utilizando a mesma representação e conceito, determinar o valor do cosseno de 105 graus. Então, primeiro, cosseno de 60 graus mais 45 pode ser escrito como cosseno de 60 graus vezes cosseno de 45. Troca o sinal, menos seno de 60 graus vezes o seno do nosso valor de 45.
Muito bom. Agora nós vamos colocar os valores correspondentes. 60 graus mais 45 igual. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 105 graus é igual a raiz de 2, menos, já vou colocar em função, raiz de 6 sobre 4. Então, foi determinado, em função de valores notáveis e conhecidos, quanto vale o cosseno de 105 graus. É complicado, é difícil? Repito, é uma questão de treino e hábito, e conhecer, é claro, o valor dos ângulos notáveis. Isso tudo foi para a soma. Já para a diferença de arcos, o que vai mudar? Novamente, a estrutura se mantém. O que vai sofrer uma mudança será o quê? Cosseno de A, cosseno de B, troca o sinal. Se agora é uma subtração, na representação matemática eu tenho uma soma. Então, a diferença da soma e subtração de arcos no cosseno e seno é o quê? No seno, os valores das operações se mantêm. Quando é soma de arcos, eu tenho a soma de valores. Quando é subtração, diferença, eu tenho a diferença dos valores. Já no cosseno, é o oposto. Quando é a soma dos arcos, a representação dos valores é uma diferença. Quando eu tenho a diferença de dois arcos, a representação dos valores é uma soma. Vamos ver como isso ocorre na prática. Vamos trabalhar agora com um cosseno de 15 graus. Podemos reescrever 15 graus na diferença como sendo, agora eu vou alterar, vou colocar os 60 graus menos 45. Quando nós fizemos para o seno, nós utilizamos 45 e 30, desde que sejam valores notáveis, fáceis para trabalhar, independente de qual valor você utiliza. Então, o cosseno de 15 graus pode ser escrito como cosseno da diferença dos arcos 60 menos 45 graus, sendo o termo A 60 graus e o termo B igual a 45 graus. Então, a diferença de arcos pode ser expressa como cosseno de A menos B igual cossa A, cossa B, troco o sinal, seno de A, seno de B. Então, agora vamos expressar em função desses valores. Cosseno de 60 graus menos 45 igual cosseno de 60 vezes o cosseno de 45 graus menos seno de 60 graus vezes o seno de 45 graus, que é o que nós temos aqui. Então, o cosseno de 60 graus menos o arco de 45 é igual. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Opa, aqui, ó. Troca o sinal. Mais seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 15 graus será igual a raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Vamos arrumar esse raiz de 6 que não ficou bonito. Raiz de 6 sobre 4. Legal. Até aqui foram descritas valores de ângulos, ou seja, arcos, que eu posso escrever de forma notável. Agora, e quando ele expressar para nós valores desconhecidos, como por exemplo nessa situação? Ele me deu a diferença de arco. Ele me deu a situação a ser estudada. O que vai alterar nisso? Em nada. Você vai continuar determinando as funções dessa maneira. Lembrando que π corresponde ao ângulo de 180 graus. Então, meia circunferência. Se você não lembrar de trabalhar com a função em radianos, trabalhe com ela em graus, não tem diferença.
Nesse valor, quando eu trabalho com o cosseno de 180 graus, ou o cosseno de π, meia circunferência, é uma oposição. Então, o cosseno de π, ou 180, ele vale menos 1, que é o menor valor possível para o cosseno. Então, na hora que eu for interpretar a função de arco cosseno π menos x, eu vou abrir a função cosseno de π vezes cosseno de x, troca o sinal, mais seno de π vezes o seno de x. Vou fazer aqui o ciclo trigonométrico para que a gente possa estudar uma circunferência, os eixos cartesianos, e lembrando, aqui é o eixo do seno, no y, e no x é o eixo do cosseno. Aí nós temos os ângulos notáveis. Eu vou usar em radianos. 0, π sobre 2, vou colocar aqui dentro para não confundir ali fora, π e 3π sobre 2. Lembrando que cada um desses arcos tem um valor limite de 1, ou seja, o raio dessa circunferência vale 1 unidade. Então, esse segmento e todos os outros eixos mede 1. Então, quando o cosseno é 0, eu tenho o máximo valor possível. O cosseno de 0 é 1. O seno de 0 é 0. Na projeção não existe. Quando o cosseno é π, eu tenho o valor negativo da função. Então, o valor do cosseno de π, menos 1. E o seno de π, na projeção, olha só, vale 0. Então, eu vou ter que substituir essas funções agora. Então, eu sei que, vamos colocar aqui, que o cosseno de π é igual a menos 1, e o seno de π é igual a 0. Então, reescrevendo essa função, cosseno π menos x igual cosseno de π, cosseno de x, troca o sinal, seno de π vezes o seno de x. Como o seno de π é 0, todo esse termo some. Então vai ficar cosseno de π menos x igual o cosseno de π, como nós vimos, menos 1. Menos 1 cosseno de x. Então, o cosseno de π menos x é igual ao menos cosseno de x. Então, o valor da diferença desse arco corresponde ao negativo do ângulo x, do cosseno do ângulo x. Então, observe que eu posso ter situações em que eu preciso reescrever o número em função de termos notáveis, ou ele pode lhe dar a função e pedir para que você determine em função desses termos a construção e a determinação de qualquer outra relação de arco. Dessa forma, nós conseguimos observar uma nova ferramenta, muito útil por sinal, para determinação dos valores de seno e cosseno de termos que não são valores notáveis, ou seja, são aqueles termos que não são tabelados por nós, não são tão utilizados. Dessa forma, nós concluímos essa parte do seno e cosseno dentro de uma função trigonométrica. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o arco duplo, que é uma representação que existe entre a soma de dois arcos de mesmo valor. Até a próxima, bons estudos, continue fazendo os exercícios, forte abraço. Tchau, tchau.